Tá, amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Seeketnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, que rezem por mim e que me sigam todos nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Pessoal, né? De fato, Jesus, o Logos, né, se encarnou no mundo contra o que dizem os gnósticos. Só sempre me pergunta, Deus, e uma bibliografia sobre a gnose? Você tem? Então, vou indicar aqui bibliografia sobre o assunto, que ao mesmo tempo é inicial, bibliografia inicial, não é tudo que tem escrito nem de mais importante sobre esse assunto, e que ao mesmo tempo satisfaça suficientemente a inteligência das pessoas e prepara as pessoas para irem ao próximo degrau, para chegar ao próximo degrau. Eu vou recomendar aqui alguns livros, né, que são muito importantes quanto a esse assunto. Ah, Matheus, mas você não citou o livro tal. Não vou citar todos os livros que são importantes. Eu vou citar aqui os livros que um iniciante pode acessar de alguma maneira, né? Então, vejam. O estudo sobre a gnose tem duas fases. Uma fase que é muito forte na academia europeia, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, e que se mantém de forma residual nos Estados Unidos e também na Europa, depois da Segunda Guerra, mas que acaba vindo a colapsar com o falecimento dos grandes nomes desses estudos, infelizmente. E uma segunda fase que começa depois da descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, que, e em menor grau depois, e claro, tendo como antecedente a descoberta, né, algumas publicações de algumas partes dos manuscritos do Mar Morto, onde você tem o seguinte detalhe: você tem vários filólogos, né, você tem várias escolas que são filólogos geralmente especialistas no copta ou no siríaco, mas que têm tendências fortemente pós-modernas e, inclusive, tem um aspecto de neo-antinomismo. O primeiro livro que eu vou indicar, e é um livro que explica muito bem o estado atual dessas pesquisas sobre gnose, sobre gnosticismo, que é um livro escrito por um jornalista, Ariel Sabah, Veritas. O nome do livro é Veritas, né? Esse livro é um livro jornalístico. É uma obra jornalística, mas é escrita por um jornalista que é alguém erudito. Quem é que ele descreve? Veja bem, nós tivemos, no início dos anos 2010 e final, acho que no início dos anos 2010, a descoberta total do evangelho da esposa de Jesus, um suposto evangelho apócrifo, gnóstico, que supostamente mostrava uma referência à esposa de Jesus. Aí foram atrás disso, da história desse manuscrito, foram rastrear esse manuscrito e descobriram que esse manuscrito foi forjado por um ator pornô. Um ator pornô que de fato tinha uma formação em egiptologia, escreveu lá um negócio dizendo que era copo. E o pessoal de Harvard, né, engoliu. Ele levou isso a Karen King, que era uma professora de Harvard, e ela engoliu aquilo ali. Publicou, não melhor, antes mesmo de publicar, ela apresentou o achado em uma conferência internacional de coptologistas, e no próprio evento ela foi piada geral. Já acharam um negócio estranho no evento, durante a apresentação. Esse livro explica como
pós-modernos, libertinos, com tendências fortes à racionalização do vício, tomaram os estudos em gnosticismo na academia americana. Ela foi dominada por filólogos pós-modernos, neolibertinos, neo-antinomitas, né? Que de fato queriam usar, como Elaine Page, né, como Karen King, que queriam usar os estudos em gnosticismo para defender uma narrativa de liberação sexual. Eles mesmos diziam que o que eles queriam fazer não era uma verdade, era uma narrativa de liberação sexual. Esse livro acho que é o melhor para você entender o estado atual das pesquisas quanto a essa questão. Outro livro, agora, um livro que, sinceramente, para iniciantes, é o que melhor permite a você entender as várias seitas do movimento histórico chamado gnosticismo. Sinceramente, até hoje, a melhor introdução a isso que eu vi é o capítulo referente no volume 1 da Patrologia do Johannes Quaster, cujo tradutor para o português foi este que vos fala. Existe tradução para o português, feita pelo Centro Dom Bosco, do primeiro volume, que contém um capítulo sobre o gnosticismo, que este primeiro volume foi traduzido por este que vos fala. Até hoje é a melhor síntese breve sobre quais eram os vários movimentos e várias seitas dentro do gnosticismo. Claro, está desatualizado. Você tem uma nota no final desse capítulo. Esse livro é do final dos anos 80. Soubemos da escavação de manuscritos gnósticos em Nag Hammadi. Entretanto, deve-se dizer que eles aguardam publicação. Mas, dado o estado catastrófico dessas pesquisas pós-modernas posteriores, esse livro permanece sendo a melhor introdução quanto a esse assunto, né, de quais eram as várias seitas e os vários movimentos dentro do gnosticismo. Até hoje eu não vi uma introdução concisa melhor. Agora, a segunda melhor obra para você entender essa questão é o livro do Hans Jonas, A Religião Gnóstica. Que, assim de tudo, esse livro, ele é digamos assim, ele é um estudo ao mesmo tempo profundo e adequado ao iniciante da forma mentes do gnóstico. É uma obra que foi publicada nos Estados Unidos, mas que não teve nenhuma relevância quase na academia americana. Foi muito esquecida. Na França é que essa obra foi muito lida e muito citada, tanto que todo mundo só conhece a tradução francesa, né, desse livro. Acho que a melhor é uma excelente introdução. É um livro que ao mesmo tempo é profundo e que serve também de introdução à gnose de um ponto de vista de um estudo da forma mente do gnóstico e de um estudo das condições existenciais que geram a gnose. Outro livro que eu vou indicar aqui também é o livro do Orlando Fedeli, Antropoteísmo, a religião do homem. O Orlando Fedeli ele era alguém que, para o Brasil, no que se propunha a fazer, era grandioso. O Orlando Fedeli foi, ao meu ver, a pessoa
que até hoje melhor chegou a fazer uma articulação teórica digna do que é a gnose na história, de fato. E de qual é a analogia entre os vários movimentos gnósticos, entre as várias formas que se revelam como gnósticas, quanto às várias formas de pensamento que se revelam como gnósticas na história. O problema da gnose, em grande parte, e dos estudos sobre a gnose, é uma incompreensão de como é a história intelectual. De que na história intelectual você tem geralmente a predicação análoga. É preciso sempre do uso da predicação análoga para se falar de história das ideias. O Orlando Fedeli conseguiu muito bem chegar a essa analogia. Ele conseguiu muito bem identificar por analogia quais são as manifestações da gnose na história. Isso que ele chamava de o rio Casco da gnose. Nessa visão quanto ao elemento antropoteísta da gnose, diga-se de passagem, ele foi muito influenciado pela abordagem do Gershom Scholem, que eu indico aqui também o livro Major Trends in Jewish Mysticism, que ele é a melhor introdução a esse livro, a Cabala e a história do misticismo judaico. E também esse livro, ele é uma obra-prima no seguinte aspecto, de apontar os elementos gnósticos contidos dentro do misticismo judaico e de tratar a Cabala e certos desenvolvimentos da Cabala como gnosticismo por analogia, como gnose, não é gnosticismo, mas é gnose por analogia. Ele tinha essa compreensão analógica do que é a gnose. Gershom Scholem. E era um historiador notavelmente imparcial. Ele não tinha medo de explicar as origens de muita coisa. Né? Acho que vocês entendem aqui o que, é que eu estou querendo dizer. Outro livro que é muito importante para vocês entenderem as repercussões da gnose hoje, né, nos dias de hoje, e como ela influenciou as ideologias e também a filosofia moderna e contemporânea, é um livro do Eric Feiglin, Science, Politics and Gnosticism, Ciência, Política e Gnosticismo, que eu acho que é um livro que é muito certeiro quanto à identificação desses elementos gnósticos na mente moderna, na mente do cientista moderno, na mente do político moderno e na mente do revolucionário moderno. É um livro que nisso é tremendamente certeiro e acessível a um leitor inteligente. O último livro que eu vou recomendar aqui, de tem outros livros que podem ser recomendados, como é o caso do livro do Jean Borella, Problema da Gnose, do clássico, do Ferdinand Christian Boa, de Chrysler Gnosis. Entretanto, são livros mais complexos, mais difíceis. O último livro que eu vou recomendar aqui é o de um autor que morreu tragicamente jovem e foi assassinado em circunstâncias ambíguas. Ele era professor do Committee on Social Thought da Universidade de Chicago, né? Ele estava lá do lado de um estudante, tinha acabado de se reunir com um estudante, né, de pós-graduação, de doutorado, que eu sei quem é também, né, o Alexander Arguelles, daquela família Arguelles lá, que era envolvida com a New Age, que também já tinha estudado no Comitê no Social Thought, né, que foi criado quando se juntaram o Mortimer Adler, o Michel Adler e o Léo Strauss.
que foi esse homem foi Ioan Petro Juliano, o homem que escreveu o livro que eu vou mencionar. Foi um grande escola da gnose que foi assassinado em circunstâncias ambíguas. Escreveu um livro chamado As Gnoses Dualistas do Ocidente, Le Gnose Dualiste de l'Occident. Esse livro tem uma tradução dele para o inglês que é The Tree of Gnose, a árvore da gnose. É uma tentativa de tratar a gnose, e isso é genial, de um ponto de vista mitográfico. Ele quer escrever uma mitografia da gnose. Vamos explicar aqui qual é a mitologia da gnose do gnosticismo. Porque o gnosticismo tem mitos, ele cria mitos. E se usa também de mitos. Vamos fazer aqui uma mitografia da gnose. O esforço que ele fez para isso teve um resultado genial. É uma pena que ele tenha falecido tão jovem. Em circunstâncias estranhas, meio mal explicadas. Até hoje. Pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido seita, pode ter sido o governo comunista, pode ter sido grupo lá ligado à extrema-direita, pode ter sido tudo. Ou uma união de todos os grupos já referidos. Isso. Aqui muitos livros para vocês se divertirem. Um forte abraço a todos e até logo.